pessoal, eu sou o professor Leandro Luiz e estou aqui para lhes apresentar um grande lançamento. É o meu terceiro livro, o livro Caminhos para o Cálculo, que está aqui bem bonito, tá vendo? Uma cor bem legal. Muitos queriam saber por que eu estava usando esta cor nas minhas redes sociais. Era justamente para o lançamento do meu livro, Caminhos para o Cálculo, Noções Básicas e Aplicações, que está sendo lançado pela Livraria da Física. Então, pessoal, durante anos, década, né? Ensino cálculo há 12 anos, eu observei que havia uma defasagem no aprendizado de cálculo diferencial e integral por conta de parte dos alunos, não por conta específica do cálculo, mas sim porque o conteúdo que serviria de base para aprender o cálculo não tinha sido bem enraizado por esses alunos, entendeu? Então eu falei, vou utilizar a experiência que eu tenho na educação, a experiência que eu tenho em sala de aula e também os conceitos que eu aprendi na universidade, na pós-graduação. Então eu resolvi escrever um livro que nivelasse todos os alunos. Por quê? Durante anos, como docente na disciplina de cálculo diferencial e integral, observei que muitos dos alunos apresentavam dificuldades, mas não na ementa, não no conteúdo específico de cálculo diferencial e integral, mas sim defasagem em conteúdos, né, conceitos básicos que serviriam sim de base para o cálculo. Então o problema do aluno não estava no cálculo especificamente, estava na matemática que faria com que ele chegasse ao cálculo diferencial e integral. Uma outra observação que eu tive nos 12 anos que leciono cálculo diferencial e integral é que a prática é fundamental para o aprendizado. Muitas pessoas, profissionais de sucesso no mundo, têm a prática como sua aliada. Posso dar inúmeros exemplos, como guitarristas que praticavam durante 12 horas ou então 8 horas, pilotos de Fórmula 1 que praticavam 16 horas no simulador, medalhista olímpico de natação que também nadava durante horas, e até mesmo fisiculturistas que praticam pela manhã, pela tarde e pela noite durante horas. Então, com a matemática não é diferente. A prática é fundamental para você conseguir enraizar, memorizar o aprendizado que o professor deu para você em sala de aula. Pensando nisso, escrevi um livro com muitos exemplos. A cada assunto que eu falo, vem logo em seguida um exemplo e no final, exercícios. Tem muitos, centenas de exercícios nesse livro para você poder praticar e todos com respostas. Não são respostas apenas ímpares ou pares, todos os exercícios com respostas. Como ele foi criado? Pode-se dizer que o livro foi criado em 2009. Logo 1 ano, 6 meses depois de eu começar a lecionar cálculo diferencial e integral. Eu juntei bastante materiais que eu tinha. Aqui está o caderno de cálculo diferencial e integral, de quando eu estudei na faculdade. Aqui está o caderno de exercícios. Como eu lhes falei, a prática é fundamental para o aprendizado de cálculo, então eu praticava bastante mesmo, né? Resolvia muitas derivadas, integrais e limites. Então aqui, ó, integral de 25x ao cubo menos 1 sobre raiz de x dx. Está aqui, ó. Tem vários integrais aqui. Porém, o esqueleto do livro, ou seja, antes do livro chegar nesse formato, ele estava nesse formato aqui. Tá vendo? Caminhos do Cálculo para Áreas de Saúde. Esse foi o primeiro nome que eu dei ao livro quando lecionava para a Faculdade de Farmácia lá no Rio de Janeiro. Então, Leandro Luiz, 2018. Então, esse aqui foi o esqueleto dele. Ele veio sair 3 anos, né? Veio nascer 3 anos depois. Porque você escrever um livro didático e um livro com bastante exercícios é uma tarefa bem desafiadora, né? Porque você tem que resolver bastante exercícios, tem que passar, repassar durante diversas vezes, manda para a editora manda de volta, e às vezes a diagramação não fica como você queria, aí você manda de volta também. Então é bem trabalhoso, porém é bem satisfatório. Então o livro surgiu em 2009, quando eu comecei a lecionar cálculo diferencial integral, 6 meses mais ou menos depois, e com as minhas notas de aula, né, com os exercícios que eu passava, eu observava muitos pontos que os alunos tinham mais dificuldades, tá, para poder aprender cálculo, e aí eu fui guardando isso tudo
para colocar em um conteúdo que eu acredito que vai ser fundamental para você dar mais um passo na sua carreira profissional. Aqui estão partes das questões que eu coloquei no livro de cálculo diferencial integral, né? Então eu resolvi todas antes, eu já tinha resolvido durante esses 10 anos, né? Boa parte dos exemplos e das questões, dos problemas que eu coloquei eu já tinha resolvido, mas ainda assim, antes de enviar o livro para a editora, eu resolvi todas as questões. Então aqui eu tinha mostrado o esqueleto e aqui também está parte dos exercícios e exemplos que eu desenvolvi. Este é um livro onde eu abordo os assuntos de cálculo diferencial integral de maneira bem direta, bem simples, porém uma forma bem didática. Então é um livro de noções básicas de cálculo que vai te dar uma base, vai te fortalecer bastante para você aprender essa disciplina que, na visão de muitos, é uma disciplina difícil. O capítulo 1 é um capítulo introdutório, eu falo sobre noções básicas em matemática. É um capítulo que serve para nivelar, tá, aqueles alunos que, por algum motivo, não conseguiram chegar ao cálculo diferencial com conteúdo mínimo para poder estudar essa disciplina. Então, no capítulo 1, tem uma breve descrição histórica sobre quem desenvolveu o cálculo, fala sobre operações básicas em matemática, como operações de frações, regras de arredondamento, produto notável, cálculo de gotejamento, muito importante para a área de saúde. No capítulo 2, eu falo sobre o conjunto e sistemas de coordenadas. Conjuntos numéricos, que falam sobre os naturais, inteiros, racionais, reais, sobre a reta real, sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, paraordenados, propriedade, e falo também uma curiosidade sobre pixel e voxel. Se você sabe o que é isso, é bem comum utilizar na área de saúde, quem trabalha com tomografia computadorizada. Já no capítulo 3, é o capítulo de funções. Você vai ver no livro que quando a gente trata de limites, derivadas e integrais, a gente sempre realiza essas operações em cima de uma função. Então, eu falo as funções no capítulo 3, mais utilizadas, por exemplo, em matemática para poder aprender limite, derivada e integral. Defino função, falo sobre domínio, contradomínio, imagem de uma função, função crescente, função decrescente, função bionívoca, função par, função ímpar, função composta e os principais tipos de funções, como a gente constrói um gráfico. Falo sobre função exponencial, função logarítmica, operações com exponencial, com logaritmo, equação de Henderson-Rosebach, entre outras funções e outras coisas também no capítulo 3. É um capítulo bem recheado. Enfim, o capítulo 4 é um capítulo de limites. No capítulo 4 eu defino o limite, falo das propriedades de limite, limite no infinito, continuidade de uma função e desenvolvo bastantes exemplos com limites indeterminados, ou seja, aquele que dá uma indeterminação, 0 sobre 0 ou qualquer número sobre 0, que é bem importante você aprender a solucionar esses tipos de limites. Chega o capítulo 5. No capítulo 5 falo sobre noções básicas de derivada, definição de derivada, diferenciação, regras de diferenciação, derivada sucessiva ou de ordem superior, né? Derivada primeira, segunda, terceira. Falo um pouco sobre velocidade e aceleração, sobre a regra de L'Hopital, que é uma saída para resolver limite no infinito, porém você tem que saber derivar. E o último capítulo, que é o capítulo 6, chega a integral. Esse capítulo é bem legal, tem bastantes exemplos de integrais que eu faço e ainda faço a antidiferenciação, ou seja, eu integro e derivo em alguns casos, tá? Para poder voltar na função primitiva. Então, nesse capítulo você vai encontrar as noções básicas de integral, a antidiferenciação, integral indefinida, regras básicas de antidiferenciação e integral por partes. Vem as considerações finais e as referências bibliográficas. Falar um pouco sobre o autor, para mim é meio difícil, meio esquisito falar sobre mim mesmo. Então eu vou ler a parte aqui sobre o autor do livro, que se encontra aqui nas primeiras páginas. Leandro da Conceição Luiz, opa, sou eu, carioca. Em 1998 ingressou no Instituto de Física Arbão Dias Tavares, da UERJ, onde graduou-se em bacharelado e licenciatura plena em Física. Fez seu mestrado em Engenharia Nuclear na área de Física Nuclear Aplicada pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
é doutor pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, atualmente é pós-doutorando pelo mesmo departamento e membro do Grupo de Engenharia e Espectroscopia de Materiais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Atuou durante anos em curso de Radiologia Médica como professor. Em 2008, iniciou a lecionar no ensino superior como professor substituto do Departamento de Física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Um ano depois, se tornou professor adjunto da Faculdade Bezerra de Araújo, no Rio de Janeiro, onde ministra as seguintes disciplinas: Cálculo, Física, Biofísica e Bioquímica. Neste período, orienta alunos em iniciação científica e monografias. É autor dos livros Introdução à Física Radiológica em Radiologia Médica, está aqui, Curiosidades em Física das Radiações, está aqui, Calu e Léo, Os Dinos Viajantes, que é um livro que é destinado à criança, né? E um público infanto-juvenil, que está a caminho pelos Correios, então não vai dar para mostrar. Também sou autor de um livro que está sendo vendido, um e-book na Amazon, que é 200 questões de concursos em radiologia comentadas pelo professor Leandro Luiz. É um livro para todos os cursos? Acredito que sim. Porque para os cursos que têm em sua grade curricular apenas o Cálculo 1 ou Matemática Básica, ele será um livro completo. Já para o curso de Exatas, ele aborda tantos os assuntos que servem de alicerce para a compreensão dos tópicos que se encontram na ementa do curso, como também introduz os principais conceitos de cálculo para uma variável, limites, derivadas e integrais, com uma gama de exemplos e exercícios, com todas as respostas, não somente as ímpares. Por que mudei de editora e não optei por lançar independente? Sim, eu já estava paquerando a Livraria da Física há um bom tempo, pois conheço bem o seu trabalho desde a época de graduação e também por conhecer muitos autores que nela publicam seus livros. Optei pela Livraria da Física por acreditar que nela terei um alcance na divulgação especificamente na área de ciências exatas. Não lancei independente porque, como autor, sei da importância que as editoras fazem na divulgação dos livros. Sobre o valor do livro, ele está sendo lançado, o preço de lançamento dele, né, o preço de prateleira, é R$40, mais frete. E eu optei por fazer um livro, assim como o livro amarelinho, Curiosidades Físicas de Radiações, um livro que tivesse um custo baixo, né, um livro que fosse acessível para que os alunos pudessem comprar. Porque quando eu era aluno, eu sabia da necessidade que eu tinha de utilizar os livros, porém, muitos livros têm um preço, né, elevado, talvez porque são importados, pelo menos na área de física, né? Então eu pensei em escrever um livro que tivesse aí na faixa dos R$40 a R$50 para que os alunos pudessem ter acesso. Eu me lembro, ainda hoje, quando que eu consegui comprar meu primeiro livro, que é o livro de Geometria Analítica do Alfred Steinbruch. Ele está aqui. Olha ele aqui, ó. É o livro do Alfredo Steinbruch, está aqui, ó. E o preço dele está aqui em cima também, R$41,15. Porém, foi em 1998, 99 mais ou menos que eu comprei esse livro. Vocês estão vendo que o meu ainda segue o preço aí, ó. E eu lembro que esse livro aqui foi o primeiro livro que eu comprei e eu tenho muito carinho por ele porque foi o meu pai. Meu pai foi um trabalhador da construção civil, né? E com muita dificuldade ele me deu o dinheirinho para poder comprar esse livro aqui de Geometria Analítica. Então, sempre nos meus livros eu zelo por fazer um livro com conteúdo enriquecido, porém que o valor dele seja um valor de acesso para muitas pessoas. Se existe a expectativa de lançar uma nova edição, uma nova versão deste livro, sim, já está em andamento. Eu estou lançando ele agora, porém uma nova edição, uma nova versão dele já está sendo planejada aqui na minha mente
e também aqui nos meus materiais, tá ok? Comentar sobre a capa do livro? Sim. Vocês observem aqui, ó, na capa do livro, tá vendo, ó, que eu tenho 3 cores, né, no tom de rosa, e aqui eu tenho um círculo. Esse círculo eu procurei manter o padrão do outro livro, do Curiosidade Física das Radiações, que está aqui, ó, tá vendo? Mas tem um significado sobre a capa do livro, né? A capa do livro ela foi feita, né, pelo Fabrício Ribeiro, da Livraria Física, porém, eu levei a ideia para ele. Esse livro, no início, ele tinha uma outra capa, era em azul e verde, se eu não me engano, era uma capa totalmente diferente dessa. E eu fui e mandei para ele, falei, gostaria que a capa fosse assim, mandei um arquivo para ele desse jeito. E aí vocês pegaram aí, querem saber o que eu falo, por que eu falo e por que da capa do livro. Então, pessoal, é bem simples, tá? O que aparenta para vocês aqui, ó, essas 3 tonalidades de rosa e esse círculo aqui, né? Na minha concepção, quando que eu desenvolvi essa capa na minha mente, é que o livro é Caminhos para o Cálculo. Então isso aqui parece, né, que está levando para algum lugar aqui que seria, né, o cálculo diferencial integral. No entanto, essas curvas aqui são as curvas, né, das montanhas que se encontram na cidade que eu moro, que é a visão que eu tenho aqui, ó, no meu escritório. Então assim, conforme eu estava escrevendo esse livro, estava trabalhando nele, eu tinha a visão que eu estou vendo aqui agora, entendeu? Dessas montanhas. Então esses contornos aqui são as 3 montanhas mais ou menos que eu vejo daqui do meu escritório. Leandro, e a cor rosa? Por quê? Além de achar a cor rosa uma cor muito bonita, este livro foi finalizado em outubro de 2020. Então, uma maneira de lembrar do Outubro Rosa, eu coloquei a capa de rosa. Agora vocês entenderam. Agora contar uma história de quando eu era aluno, uma história engraçada de quando eu era aluno de cálculo. Se fosse aluno lá do departamento de física, eu teria várias, mas da aula de cálculo, deixa eu lembrar, tem sim. Então, quando eu estudava na graduação, eu morava a cerca de 50 quilômetros, só de ida, né, da universidade que eu estudava, que é a UERJ. E nesse período, né, 50 quilômetros para ir, 50 quilômetros para voltar, eu fazia de trem, né, esses trens urbanos no Rio de Janeiro. E agora com vocês, o físico brasileiro, Leandro, físico nuclear, estava diploma que está 3 anos do país para conseguir pegar a energia nuclear aplicada. Bem, depois de 2 horas de viagem, chegamos aqui em Campo Grande. Gastava cerca de 1h30 para ir, 1h30 para voltar, ou seja, dava 3 horas por dia somente na condução, somente no transporte. Então o que eu fazia? Eu utilizava o tempo que eu ficava no trem, tá? Quando estava sentado, para poder ficar praticando. Então assim, muitas das derivadas, das integrais que estão nesse caderno aqui e também nesse outro aqui, ó, foram desenvolvidas, foram resolvidas dentro do trem do ramal Santa Cruz, tá? E era interessante que as pessoas às vezes ficavam olhando, né? Ficavam olhando assim, sentado do lado. Na época o trem era tudo em fila, assim, né? Era um banco, então um ficava sentado do lado do outro. E muitas pessoas ficavam olhando, era interessante, ficavam pensando, nossa, o que eles estão fazendo aqui? E a história engraçada é que eu tenho um amigo, né, da época de faculdade, a gente chamava ele de China. Ele é descendente de chinês. E ele gostava de apostar. Ele, não, vamos apostar. A gente fazia o seguinte, a gente lançava um desafio, eu dava uma integral para ele, ou uma derivada, né? Ou seja, dava um problema para ele e ele dava um para mim dentro daquele mesmo assunto. Quem conseguisse resolver primeiro, ganhava um lanche no McDonald's do outro. Então, assim, foi engraçado que teve uma vez que a gente saiu de Mangueira, da estação de Mangueira, que é onde fica a UERJ, né? E fomos até Padre Miguel, se eu não me engano, para resolver eu consegui resolver uma integral, cara. E aí quando eu resolvi, fiquei todo contente, porque depois eu ia ganhar um hambúrguer lá que ele ia pagar pra mim, né? Essa história pra mim foi bem engraçada.
Foram 18 estações de 24 do percurso que a gente caminhava para poder resolver uma integral. E a outra história engraçada que eu tenho em relação às minhas aulas de cálculo, que esse mesmo amigo meu, China, a gente fazia muitos exercícios e o professor de cálculo passava muitos exercícios, né? Por isso que eu tenho bastante exercícios resolvidos aqui, que o professor passava lista com 50, 100, eu faço isso com meus alunos também, passo 40, 50, 60 exercícios para eles praticarem. Então o professor passou, só que dessa vez ele pediu para entregar. Tu tinha que entregar que ia valer nota. Aí vocês adivinham o que o meu amigo fez, cara? Ele perguntou: Leandro, você resolveu a lista, sei lá, de cálculo? Ah, resolvi sim, me empresta aí. É comum eu te emprestar também para ver como que o outro resolveu, assim como ele me emprestava dele, pra gente ver se tinha uma maneira mais fácil. Vocês acreditam que o China foi lá na copiadora, na Xerox, tirou Xerox de todo o meu exercício e entregou pro professor, cara, achando que o professor não ia perceber isso? Vocês que são alunos que fazem isso, ó, a gente sabe sim, eu corrijo todos os exercícios que meus alunos me dão, então a gente está de olho. E chegamos nas considerações finais. Muito obrigado, você que ficou até aqui. Esse lançamento deveria ser, né, um lançamento público, porém no momento que nós estamos passando, isso não é indicado. Então por isso que eu estou fazendo esse lançamento online. E espero que vocês tenham gostado, né, se divertido um pouco com algumas histórias, tenham se identificado também e estejam ansiosos para adquirir o livro. Você pode adquirir diretamente comigo, né, através das minhas redes. Você colocar hashtag LivroLeandro, você vai me achar, ou então você pode ir no meu Instagram, @LivroLeandro, então no meu Facebook, LivroLeandroLuiz, ou então através do e-mail, livroleandro@gmail.com, no meu YouTube também, você pode adquirir, né? Você entra em contato comigo, diretamente comigo, ou então na própria Livraria da Física e algumas livrarias também que irão vender esse livro. Porém, agora no lançamento diretamente comigo, ou então através da Livraria da Física. Eu agradeço mesmo de coração, espero que você que está aí, que tem dificuldade de aprender cálculo, adquira esse livro, estude ele e tenha certeza que o cálculo é como se fosse uma escada, tá? Eu sempre costumo falar isso para os meus alunos. Se você for subir uma escada e tentar passar do primeiro degrau para o quarto degrau, por exemplo, ou para o terceiro, você até pode conseguir, mas a chance de você tropeçar ali, cair e se machucar é muito grande. Com cálculo não é diferente. Então não corra, faça os exercícios, vai cada etapa subindo cada degrau. Eu tenho a certeza que depois de você ler e realizar boa parte dos exercícios, 80% mais ou menos, você dificilmente irá regredir, voltar ao degrau anterior, tá? Muito obrigado por todos vocês que me acompanharam até aqui. Me acompanhem nas minhas redes sociais, adquiram o livro e tenha sucesso na vida de vocês. Abraço e paz. Tchau, tchau.